Salve galera! Vamos chegando aqui para o nosso quinto episódio da temporada 2021 do podcast Outline Sports. Hoje nós vamos começar a falar da nossa série de divisões. Estamos aí, hoje o dia da gravação é 2 de julho, começamos o último mês sem jogos de futebol americano. Porque a partir de agosto já teremos partidas da pré-temporada da NFL. Ok, a gente sabe que não é aquela coisa legal de assistir e tal, mas é melhor do que nada. Então a gente começa agora a falar realmente de como os times vão chegar para a temporada regular, o que a gente espera, quais são as expectativas, o que esperar de cada equipe de cada divisão da NFL, né? Antes de a gente começar a falar sobre a nossa primeira divisão, vou dar as boas-vindas para o Marcelo Camin. Fala, Rodrigão. Fala, Marcão. Fala, galera. Bem-vindos a mais um episódio. E para o Marcão, que vai contar muitas piadas quando a gente for falar da divisão do Saints. Ai, meu Deus. E aí, gente, tudo bem? Como vão todos? Vamos falar bastante. E esse negócio da pré-temporada esse ano tem um tempero a mais, porque tem muito jogador badalado que deve estrear. A gente vai ter a estreia do Sunshine, a estreia de outros quarterbacks, jogadores prestigiados no college. Vamos ver como é que eles vão estrear na liga. Então vai ser bem legal. Vamos lá, vamos falar sobre NFL, que a gente gosta tanto. Aliás, Urban Meyer falando que o Trevor Lawrence não está pronto ainda para ser quarterback na NFL. Gente. Meio surpreendente. Mas vamos falar sobre o tema de hoje, que é a primeira divisão. A gente vai projetar o que esperar de Pittsburgh, falando viagem aqui, Philadelphia Eagles, Isso. Philadelphia Eagles, New York Giants, Dallas Cowboys e Washington Football Team. Hoje o nosso tema é a NFC East, NFC Leste. Certo, Marcelo? Certo, Rodrigão. Só para contextualizar por que a gente vai começar pela NFC East, a gente fez aqui o ranking de aproveitamento da temporada passada. Tá? Então, a NFC East foi a que teve o pior aproveitamento em relação a jogos, ganhos e tudo mais. E a última vai ser a AFC Norte. Tá? Então, daqui 8 episódios, a gente vai estar falando da AFC Norte. Que é também a divisão com calendário mais complicado, que vai ser mais legal de debater, porque são times fortes, com calendário pesadíssimo, né? Calendário pesadíssimo, mas tem o time lá que eu gosto bastante, né? Então, vai ser interessante de ver. Os marronzinhos. Mas só para deixar claro que eu torço para Green Bay. Eu deixo claro aqui que eu torço. Não sou bandeirinha igual o Marcelo, não. Boa. E dentro da divisão, a gente vai pegar o pior classificado para o melhor classificado. Então agora, NFC East, nós vamos começar com Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, New York Giants e Washington Football Team. Beleza? Vamos começar pelo Philadelphia Eagles. Senhores, o ano passado nós projetamos que tanto Philadelphia como o Dallas Cowboys, eles teriam uma temporada muito boa de 2020, o qual não só nós, mas todos, acho que os comentaristas erraram redondamente essas previsões. Sinceramente, eu vou começar falando algumas coisas aqui, depois vocês complementam. Philadelphia Eagles, o que eu vejo desse time? Cara, depois do final da temporada passada, onde tivemos demissão de Doug Peterson, troca de Carson Wentz, tudo bem, a gente tem o Jalen Hurts lá já, mas veremos como que será o futuro desse novo quarterback. Só que eu vejo um time se desfazendo. Eu não sei o que vocês consideram, mas eu vi um time muito ruim, não gostei da free agency deles, da intertemporada, e muito menos do draft. Eu, sinceramente, não considerei o draft um draft muito bom deles. Ah, beleza, draftaram como aí escolha o Devonta Smith, uma arma aí pro Jalen Hurts, mas só, segunda rodada, um jogador de linha ofensiva,
tudo bem, precisava, né? Foi uma das piores linhas ofensivas do ano passado. Mas eu vejo um time perdido. O que você acha, Rodrigão? Eu acho, assim, o que a gente viu em 2020 foi um time que não era um time. Você tinha ali problemas de vestiário, você tinha o quarterback do time e o treinador que não falava a mesma língua. Eu acho que muito da campanha ruim de Filadélfia em 2020 se deve a escolhas muito erradas de jogada. E aí a gente questiona o quanto o que o Carson Wentz tinha de autonomia ou tinha de capacidade, de confiança ali no elenco de chegar e chamar para ele a responsabilidade de mudar jogadas. Então, assim, eu acho que foi uma temporada que escancarou que não tinha mais clima para o Carson Wentz em Filadélfia. O que o Doug Peterson fez na última rodada foi deplorável. Então a gente todo mundo esperava que ele fosse retornar, né, para a temporada 2020. O próprio staff, o próprio corpo diretivo do Philadelphia Eagles deu a entender que o Doug Peterson voltaria para essa temporada, e o que ele fez de praticamente entregar o jogo pro Washington assinou a carta de demissão dele. Exato, né? Então, e aí o Eagles contrata Nick Sirianni. Então, assim, eu entendo que você fala do free agency ruim do Eagles, porque a gente viu mais jogadores saindo do que chegando, né? Saíram o Carson Wentz, sai Alshon Jeffrey, sai o Malik Jackson na defesa, sai o Deshaun Jackson, sai o Marquise Goodwin. Então, assim, você vê jogadores de peso saindo, né, que na teoria teriam nomes, deixando a equipe, mas é um processo de renovação. O salary cap não estava bom, né, do Philadelphia Eagles, então muito por causa disso, né, foi todas essas mudanças. Exato, então assim, mas ainda assim eles foram lá e fizeram boas contratações. Eu acho que o Anthony Harris, que é um safety, chega para ajudar esse time na defesa. A defesa do Eagles sofreu bastante também na temporada passada, ela demorou para se encontrar. Isso é algo preocupante, né? Você é um time que demora demais para encaixar. Não é legal isso acontecer na NFL, um nível de jogo da NFL, mas eles renovaram com o Brandon Graham, renovaram com o Jason Kelce, que é um dos melhores centers da NFL. Então, assim, eu acho que é um time que tem alguns talentos ali. Eu só discordo que o Justin Fields seja um deles. Quem fala para mim isso daí eu discordo totalmente. Não acho o Justin Fields um grande talento. Os wide receivers que eles draftaram na temporada passada são minimamente confiáveis, sim. Eu acho que não Jalen Hurts, não Justin Fields, né? Jalen Hurts. Eu tô numa semana que eu tô cansado pra caramba, eu tô confundindo todos os nomes. Mas tá bom. Jalen Hurts, ok. Mas eu vou muito com o que os analistas da NFL falaram sobre o draft do Eagles. Foi um draft bom. Eles têm jogadores bons de wide receiver para servirem de peças para o Jalen Hurts. Tem boas peças ali. Mas precisava de um principal wide receiver. Aí vai lá e traz o Devonta Smith. A linha ofensiva do Eagles era uma mãe. É o que eu falava. A escolha de jogadas do Carson pro Carson Wentz jogar o quê? Olha, a gente vai colocar os caras para você lançar a bola porque você tem força no braço. Beleza, eu vou ter tempo para lançar? Não. Ele não tinha tempo, a linha ofensiva colapsava com muita facilidade. Então você pega o Landon Dickerson, é uma boa escolha para trazer nesse patamar, sabe? Então eu acho que foram. Oi? Ele é tackle? Ele é tackle, mas ele pode jogar de guard também. Então, assim, ele pode jogar nas duas posições e ele pode jogar pelos dois lados. Que é uma uma versatilidade interessante. O problema do Dickerson é o número de faltas que ele fez no college. Às vezes ele se empolgava demais e cometia algumas faltas. Então, por isso que ele acabou saindo só na segunda rodada. Mas ele é um jogador com talento, com capacidade, entendeu? Então, assim, eu acho que eles vão vir para uma boa temporada, vão vir para algo melhor do que foi na temporada passada, porque pior não dá também, né? Convenhamos. Né? Você falar então, que eles virão melhor é demais tem também. Tem o Joe Flacco agora também, né? Vamos falar a verdade. Tem o Flacco. Tem o Joe Flacco, mas o Joe Flacco não é nem garantia que ele vai estar no elenco quando a temporada começar, porque também tem o Nick Mullens lá. Uhum. Entendeu? Então, assim, o que me parece
Eles confiaram na do Doug Peterson de que o Carson Wentz não tinha como e o Jalen Hurts é o futuro. E o Sirianni chega lá e fala: veja bem, gente, não sei se ele é tão bom assim. E aí você traz dois quarterbacks reservas aí com alguma capacidade. O Joe Flacco já mostrou que pode ser um quarterback minimamente confiável se for bem protegido, né? Que aí vai ser difícil em Sim. Filadélfia. E o Nick Mullins teve um jogo ou outro bom no 49ers. O problema é a capacidade dele entender o jogo, né? Mas assim, o Eagles tem uma vantagem que tem que ser considerado, tem que ser falado, que é ter o calendário mais fácil da NFL. Baseado na campanha dos times em 2020, o Philadelphia Eagles tem um calendário mais fácil. Ele vai pegar a média de vitórias de todos os adversários dele em 2020, né, os adversários dessa temporada, na temporada 2020, fizeram só 43% de aproveitamento. Então, assim, é um calendário muito acessível, o que permite que esse time do Eagles seja construído durante a temporada, seja evoluído durante a temporada. Então, é um time que não vai ser o pior time da NFL, não vai ser o pior time da NFC, pode até vir a ser o pior time da sua própria divisão. Não é impossível isso. Eu acho que o Uhum. Giants e o Washington se reforçaram bem também durante essa, essa off-season, então a gente tem que considerar isso. Mas eu acho que o Eagles tem capacidade aí de conseguir ficar no meio de tabela, não passar tanta vergonha como passou na temporada passada. Se encaixar tudo legal e tal, dado que tem um calendário fácil, a gente pode até ver uma temporada aí 8-9 ou 9-8, né? Uma temporada mediana, mas mais do que isso eu não confio muito, porque eu não confio no Jalen Hurts. Acho que o quarterback é uma posição que você tem que confiar para falar que um time pode ou não brigar por playoffs ou algo mais do que isso. É, A questão do Jalen Hurts, ela vai ser o teste de fogo dele, né? O ano passado ele entrou numa barca pesada e ele acabou até jogando muito bem, inclusive um dos primeiros jogos que ele ganhou e foi protagonista foi contra o meu time, então eu quero que ele se exploda. Mas Rancoroso. assim, não, então, mas agora começa os testes de fogo para ele. Ele não tem mais o Carson Wentz lá na sombra. Então ele é o quarterback protagonista do time agora. Hoje em dia ele vai ter que assumir essa responsabilidade. Até porque quarterback protagonista eles meio que andam juntos, né? Devem andar juntos. Eu acho o ataque do Eagles com a aquisição do Devonta Smith ele melhorou bastante, obviamente, né? Ele é o Heisman Trophy desse ano. Foi surreal o que ele fez no college esse ano em Alabama, então ele tem potencial para ser um recebedor muito importante e assim, ele vai ser visualizado o tempo todo, eu acho que ele vai entregar. O Dallas Goedert e o Zach Ertz são tight ends decentes, eu acho que o Zach Ertz caiu de produção de um jeito assim, assustador. Zach Ertz que pode ser trocado até o Então, começo da eu temporada. tô, eu tô- eu tô contando que ele ainda não foi, mas eu acho que vai acabar sendo. Só que o Dallas Goedert acabou jogando relativamente bem, para um tight end ele entregou bem o que precisava. E o time, o ataque como um todo tinha peças interessantes. Como o Rodrigo falou, a questão também que todos os jogos que passavam do Philadelphia Eagles era a questão de proteção ao Carson Wentz, que, cara, ele era um potencial MVP em 2017, a contusão dele, como se fosse um passe de mágica, fez com que o time fosse campeão da NFL, uma coisa meio surreal, obviamente que não foi só isso, né? Mas a mágica aconteceu para o Nick Foles. A gente não sabe se seria campeão com ele em campo, mas ele estava num nível muito alto aquele ano. Então, ou seja, potencial ele tinha. Mas como a gente viu o ano passado, principalmente no último jogo, como o Rô falou, foi muito claro que ele não tinha nem clima para ficar lá, ou ficava ele ou ficava o Doug Peterson. E sim, foi muito bom para tu. Acho que a parte mais importante da reconstrução, que na minha opinião vai acontecer em Filadélfia, foi a troca que aconteceu pelo Indianapolis Colts. O Eagles ainda tem 38 milhões para pagar, mas depois eles assumem a bucha lá do resto do salário do, Carson Wentz. do Carson Wentz, que é pesado, foi um contrato
gigantesco que ele fez e não tem nada a ver com isso, e fez e acabou. Então, eu acho que assim, vai ser um ano de aprendizado. Para mim, dos 4 times da divisão, ele é o que tem potencialmente menos chance de se classificar para a pós-temporada, mas o Rodrigo mencionou uma coisa muito legal, assim, que é a questão da evolução que o time pode acontecer no time durante as 17 rodadas, que eu acho que pode acontecer sim. São jogos relativamente fáceis para o amadurecimento do time como um todo. Já será o segundo ano do Jalen Hurts, então a tendência é que o time apresente um futebol decente. Minha prospecção não é nada surreal para eles, mas eu acho que o Philadelphia Eagles tem muita coisa a entregar. Então vai ser interessante assistir alguns jogos, principalmente jogos na divisão. Um Philadelphia Eagles contra Dallas, até pela rivalidade surreal que eles têm. Mas não dá para pensar em nada mais do que assim, wild card, se for muita sorte, mas eu acho que não vai acontecer. Eu já não tô tão otimista como vocês dois mesmo, assim. Mesmo o calendário do Philadelphia Eagles sendo fácil, eu acho que é um time, muito por conta de tudo que vocês já falaram, o Rodrigo também já comentou e tudo mais, é um time que está se remontando agora. Como a gente fala, é um time em reconstrução. Então, eu não vejo esse ano como um ano positivo para o Philadelphia Eagles. A gente tem um jogo a mais, tudo bem, vai ser uma temporada normal, a gente pode dizer agora, com 3 jogos de pré-temporada, com os training camps acontecendo normalmente, então as coisas voltaram ao normal. Mas 17 jogos de temporada regular, não vejo o Philadelphia Eagles fazendo uma campanha positiva nesses 17 jogos, mesmo o calendário sendo fácil. Jalen Hurts, ainda tenho que provar. Peças, tem o Devonta Smith agora, eu considero, mas para mim é o único wide receiver que tem lá. Zach Ertz se machucou, que nem o Marcão falou, tem o Goddard, mas não sei, gente, não sei. Não me desce. A defesa deles também não tá boa. A linha ofensiva precisa melhorar muito para ficar média. Só assim, tem dois perigos aí, né? Quando a gente for falar de força de calendário, tem 2 perigos que a gente precisa tomar cuidado, que é o fato do todos os times que enfrentam a NFC East estão viesados pela temporada patética que esses times fizeram em 2020, né? E isso daí acaba impactando nessa estatística, nesse número. Então, assim, como o Eagles tem muitos confrontos dentro da divisão, 2 vezes contra o Giants, 2 vezes contra o Cowboys, 2 vezes contra o Washington, esse número aí de força de calendário cai. Mas tem muitos times que na minha opinião, estão no mesmo aí patamar do Eagles nesse momento, né? Eles estreiam contra o Falcons, que é um time do mesmo patamar. Eles jogam na semana 5 contra o Carolina Panthers, que é o mesmo patamar. Semana 7, semana 8, enfrenta Raiders e Lions, times do mesmo nível. Semana 11, a gente sabe que o Saints é um time imprevisível e tal, não sei o que. E hoje eu considero o Saints nesse bolo aí de times que estão mais ou menos, entendeu? E é perfeitamente possível que o Eagles ganhe do Saints. Eu acho que o Eagles tem potencial para na semana 11 ter condições. Você tem 2 rodadas contra os times de Nova York, o Giants e Jets. Então, assim, eu acho que na divisão eles podem conseguir umas 2 vitórias, talvez, umas 3 vitórias. Podem. O calendário do Eagles coloca ele diante de times mais ou menos do mesmo nível dele. E aí a gente sabe que quando isso acontece, dá para um time sonhar com se deslanchar e conseguir algumas coisas. Óbvio, existem times melhores que o Eagles. Chargers, Chiefs, o próprio Cowboys, o São Francisco 49ers, Tampa Bay Buccaneers, o Eagles dá a sorte, dá o azar de enfrentar o Broncos no momento que o Broncos tem um dos melhores times da NFL, só não tem quarterback. Então, assim, tudo isso daí acaba pesando para eu falar, playoff dificilmente, mas acho que temporada muito ruim, eu acho que não. Acho que a gente vai ver o Eagles evoluindo em termos de campanha também de 2020 para 2021.
a questão de 2020 para 2021 é que em 2020 ele terminou a temporada 4-11, foi algo extremamente atípico. Vide Dallas Cowboys também, 6-10, essa divisão como um todo, né? A gente já sabe. E vamos pegar o gancho, já falamos muito do Philadelphia Eagles, temos opiniões divergentes. Vamos falar do Dallas Cowboys, que foi o terceiro pior time aí da divisão. Terminou em 6-10. Eu vejo Dallas Cowboys agora, essa temporada, mais preparado do que o Philadelphia Eagles. Aí, minha visão, tá, gente? Dak Prescott volta. Eu vi Dallas Cowboys começando bem a temporada passada, mas infelizmente teve a lesão do Dak Prescott. E no final da temporada, você viu também que o Dallas Cowboys se ajeitou. Andy Dalton começou a jogar bem, a defesa começou a jogar bem, os times, todos, o grupo de recebedores também, tem CeeDee Lamb e tudo mais. Então, eu vejo Dallas Cowboys vindo forte nessa temporada. Eu acho que tá bem bacana isso daí. Fez um draft bem legal. Por quê? A temporada passada a defesa sofreu bastante. Então o draft foi, não vou dizer 100%, porque teve um tackle e tudo mais, mas 90% do draft foi voltado para a defesa. Então, começou na primeira rodada com o linebacker o Micah Parsons. Na segunda rodada teve o Kelvin Joseph como cornerback e por aí vai. Então, eu vejo o Dallas Cowboys aí com um time Dak Prescott saudável, Ezekiel Elliott fazendo essa dupla aí com ele, mesmo que o Tony Pollard tenha entrado bem, mas eu acho que é uma dupla aí de running backs muito boa. E, cara, o corpo de recebedores não é ruim. Temos a Amari Cooper, CeeDee Lamb, Michael Gallup, então vejo bons futuros para eles aí. Marcão, o que você acha? Não, é isso aí. Eu acho que a maior aquisição que o Dallas tem, basicamente, é a volta dos lesionados, né? A gente fala muito sobre o Dak Prescott, porque como o Rodrigo falou do Eagles, o Dak Prescott é um quarterback confiável, muito mais confiável que os outros, em que pese o Andy Dalton entregar decentemente o final da temporada, ele não é o Dak Prescott, porque eu acho que tem um nível maior. E ainda a volta do Leo Collins, Zach Martin, o Tyron Smith, que estavam lesionados da temporada passada. As escolhas de draft do Dallas, elas foram precisas e boas escolhas. Então agora, assim, eu falei sobre o ataque, né? E a defesa também, como você falou, escolhas voltadas para a defesa. O Micah Parsons, um dos melhores linebackers que tinha nos prospectos para a escolha e foi muito acertada, foi muito louvada, né? Nos dias lá. O Kelvin Joseph também, como cornerback, foi interessante, até porque precisavam de jogadores assim para a defesa do Dallas, que foi muito questionada na temporada passada. E sobre o ataque, eu gosto, obviamente, eu adoro defesa, mas sobre o ataque do Dallas, é um ataque muito poderoso, né, cara? Você pega um Amari Cooper, você pega um CeeDee Lamb, o Michael Gallup, tem o Malik Turner. Eu acho que são recebedores que, com o Dak Prescott, vão ainda mostrar muito mais. O CeeDee Lamb tem uma amostragem muito pequena recebendo bolas do Dak Prescott. Eu acho que isso vai ser bem interessante para a próxima temporada. E a gente, assim, eu acho que o jogo lançado do Dallas acontecendo vai fazer com que o Ezekiel Elliott volte a ter, na minha opinião, um alto nível como corredor. Então ele teve as duas últimas temporadas, principalmente, muitos problemas. E ele jogando com o Tony Pollard, eu acho que podem se ajudar. Então o ataque do Dallas tende a ser um ataque melhor do que tem sido. E é o que a gente cobra como público que assiste a NFL, um time com tantos talentos assim não ter uma entrega dentro de campo do jeito que a gente pensava que teria. Sobre a defesa, né, a gente vê também ano de renovação de muitos jogadores. A gente fala muito do Van Der Esch, que o Van Der Esch está no último ano, se não me engano, e não sei se vai ficar, porque ele está sempre mais contundido do que jogando. A defesa do Dallas, que tem jogadores de bom nível, que entregam bastante coisa, só que, como eu falei do ataque, eu vou falar da defesa. Eles precisam mostrar mais do que mostraram na temporada passada.
Você falou do Philadelphia Eagles, eu repito, não dá para ser ruim como foi na temporada passada. Eu acho que não dá. Só que para mim o Dallas se tivesse o Most Improved Player para a NFL, acho que seria, para mim, tende a ser o time que mais vai evoluir da temporada passada para essa. Isso vinculado aos jogadores que vieram e o draft foi feito, que para mim foi feito de uma maneira bem interessante. Falei muito, mas só uma coisa. Eu acho que, em que pese tudo isso, Mike McCarthy no banco é uma caixinha de surpresas e é uma pólvora para explodir. Vamos ver se ele vai mais atrapalhar ou ajudar. O que você acha? Ó, belo gancho do Marcão. Eu ia fazer essa pergunta pro Rodrigo. O que você acha, Rodrigão? Mike McCarthy como head coach. O Mike McCarthy ele é uma caixinha de surpresas e nem sempre agradáveis, né? Normalmente ele é criticado por isso. Não, é assim, o Cowboys é um time que veio de uma temporada muito ruim, baseado no que eles tinham para entregar. Eles tinham, na minha visão, potencialmente o Cowboys tem o melhor ataque da NFL, tá? E a defesa ainda tem, mesmo com as boas contratações, o Marcão falou do Micah Parsons como um dos melhores linebackers. Para mim, o Micah Parsons era o melhor prospecto de jogador de defesa nesse draft. Tudo bem, não era um draft sensacional em termos de jogadores de defesa e tal. A gente vinha batendo nessa tecla já há algum tempo. Temporada passada falamos bastante disso. Nessa intertemporada continuamos falando e eu vou insistir nisso. Não significa tanto. Porque talvez o Micah Parsons não seja, por exemplo, o jogador do nível do Van Der Esch. Tá? Talvez. Mas ok. Eu acho que tudo bem, o Van Der Esch se machuca bastante, mas quando ele está em campo ele é muito decisivo. E ele não se machuca tanto quanto o Sean Lee. Mas é legal de ver que o Cowboys abriu espaço no seu departamento médico, que já estava ficando complicado ver a dupla Sean Lee e Van Der Esch mais tempo no departamento médico, na sala de fisioterapia, do que no campo, né? Então tiraram o Sean Lee para ver se o Van Der Esch para de querer ir tanto para a sala de fisioterapia. Brincadeiras à parte, eu acho que em termos de off-season, o Cowboys teve uma off-season... muito maldoso. Cara, faz parte, né? Se o Shani jogasse futebol, a gente ia chamar ele de Valdívia, então... Com certeza. Né? Mas assim, falando sério, ao contrário do Eagles, né, que a gente fala do calendário fácil, que talvez pro Eagles seja igual feriado no final de semana, que, puta, legal, mas não serve pra porcaria nenhuma. O Cowboys tem o segundo calendário mais fácil. O aproveitamento dos adversários somados é de 45,2%. Isso daí dá uma chance para Dallas finalmente ganhar a divisão convencendo, jogando bem, se impondo diante dos adversários. Eu acho que, para que isso aconteça, Dak Prescott e Ezekiel Elliott têm que jogar muito bem. E aí que vem a questão do Mike McCarthy. Será que ele vai entender como encaixar o Ezekiel Elliott nesse ataque? Porque em 2020 claramente ele não conseguiu. Tudo bem, a linha ofensiva tinha alguns probleminhas, era complicado, o time evoluiu durante a temporada, mas o Ezekiel Elliott não evoluiu junto com o time. Então assim, agora tá todo mundo elogiando, falando que ele tá 100% fisicamente, que o Dak Prescott tá 100% fisicamente. Se eles jogarem, cara, o Cowboys tem tudo para ser um time que vai brigar de igual para igual com vários elencos aí. Eu acho que eu não, logo no começo da temporada eles enfrentam o Tampa Bay. Para mim não seria surpresa, baseado no potencial que esse time tem, de que eles saiam com uma vitória. Não é a tendência, não é o que eu acredito, mas não vai me surpreender do tipo, nossa, uma zebraça. Seria uma zebra se o Eagles pegasse na partida de estreia e ganhasse de Tampa. Para mim seria uma surpresa, uma zebra daquela gigantesca. Agora, Dallas, cara, Dallas tem potencial para entregar. Eu acho que Dallas é o principal time dessa divisão, favoritaço para ganhar essa divisão, pelo time que montou. Reforçaram bem a defesa, mantiveram o ataque, as peças importantes desse ataque. É o segundo ano de um head coach, que às vezes o primeiro ano é complicado até o time entender a ideia do treinador, ainda mais com o quarterback que se machuca na terceira partida da temporada. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Mas dá para esperar agora esse time do Cowboys, eles têm que entregar muito mais. Para mim, eles são favoritos a ganhar a divisão e são um dos times a serem respeitados na NFC aí e talvez lá na frente considerados os grandes
adversários para tirar o Tampa, que é o time a ser batido por ser atual campeão. Então, a gente tem sempre que colocar a Tampa num patamar acima dos outros, apenas por isso. Eu tenho muitas dúvidas qual o nível exato desse time de Tampa, mas por ser atual campeão, a gente tem que colocar lá em cima. Mas Dallas, para mim, não é um dos times que pode sim brigar com os adversários da NFC para ganhar a vaga que dá direito a jogar o Super Bowl. Por que não? O Rodrigão, ele está trazendo a questão de dificuldade, né, do calendário. Coincidentemente, o calendário dessa divisão, ele também vai crescendo conforme a posição dos times. Então, a do Philadelphia Eagles é a mais fácil, a do Dallas Cowboys vem em seguida, como mais ou menos. Agora temos a do New York Giants, que também não é difícil. Então, se a gente dividir os 32 times em 16, né, da metade para cima e da metade para baixo, Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles e New York Giants estão nessa prateleira de baixo. O único que teria o calendário mais difícil seria o Washington Football Team, que está nos 16 primeiros, mas ele não é o 16º, mas é o 14º, digamos assim. Então, calendário mais ou menos. E não é uma coincidência apenas isso daí. Existe uma explicação na formulação do calendário. Com o atual modelo de 17 jogos, 3 adversários são escolhidos baseado na posição do time no final da temporada. Então, por exemplo, o Eagles foi o pior time da divisão, vai enfrentar os piores times das divisões da NFC. Então ele vai pegar aí três times. Ele já pegaria um desses times, porque tem os confrontos intra-divisões, né, entre as divisões, entre uma divisão e outra. Mas ele vai pegar os 2 piores das outras 2 divisões. E ele pega na hora de você fazer um alinhamento para ver qual time da AFC ele vai pegar mais, eles também pegam baseado no posicionamento do time na temporada anterior. Então acaba dando certo para, por exemplo, um Dallas, que é um time que tem um potencial gigantesco e vai enfrentar o terceiro colocado da NFC Sul. Da NFC Sul não, da NFC Sul eles vão jogar, se não me engano, eles vão jogar normal. Mas pega o da NFC Norte, o terceiro colocado da NFC Norte, que foi o Minnesota Vikings, e pega o terceiro colocado da NFC Oeste, que foi o São Francisco 49ers. Ou o Arizona Cardinals, agora eu não lembro exatamente quem foi. Cardinals. Foi o 49ers Cardinals, foi o último. O 49ers coincidiu de cair no calendário do Eagles. Mas é por esse motivo é que eles não é uma coincidência apenas, é uma formulação do calendário, mas óbvio, são 3 jogos apenas num ambiente de 17. Então, mas tem esse pezinho ainda como o calendário é formulado também, justifica um pouco isso daí. Boa. É isso mesmo, senhores. Então vamos falar do New York Giants agora. Todos nós acreditamos que Dallas Cowboys vai vir forte e possivelmente erraremos redondamente de novo. Mas New York Giants, como o Rodrigão também já colocou aqui, foi um outro time que fez uma off-season aí bem interessante. Tudo bem, eles não têm, digamos, o melhor quarterback hoje, né? Temos Daniel Jones no elenco. Mas fez um draft bom, draftou aí na primeira rodada o Kadarius Toney, um bom wide receiver, e logo em seguida, segunda e terceira, foram jogadores aí de defesa. A defesa do Giants eu sempre considerei muito boa. Tá? O ano passado mostrou ser uma defesa bem interessante. O problema está sendo na posição de quarterback. Né? Então, Rodrigão, o que você espera desse New York Giants? Um desperdício de talentos. Acho que é a melhor forma de você começar e falar sobre o Giants e pensar que você tem Daniel Jones lançando bola para Kenny Golladay, que chega, para John Ross, que acaba de chegar. Tudo bem, perderam. Caiu, exatamente. Então, se você tem muitos bons jogadores ali, você tem o Saquon Barkley voltando, né, de lesão, se Deus quiser vai voltar bem. Os treinamentos têm mostrado que está ok, mas a gente tem que esperar
a temporada começar para ter essa certeza, mas tem lá o Devontae Booker e o Corey Clement que podem ser jogadores que vão dividir um pouco as responsabilidades com o Saquon Barkley e expô-lo menos do que foi exposto nas temporadas passadas. Então, assim, é um time que tem. Eu considero o Giants um time muito parecido com o Broncos. E interessante que os dois times se enfrentam na primeira rodada da temporada. São dois times com bastante potencial. Eu ainda acho que o Broncos é um time mais completo que o Giants, principalmente que a defesa de Denver está num nível sensacional. Pode ser uma defesa que vai repetir aquele no-fly zone de 2015. E eu acho que o Giants ainda tem algumas posições ali que não, ainda precisam melhorar. A posição de linebacker precisa melhorar um pouquinho. Eu acho que os safeties do Giants, eles são muito físicos e às vezes eles perdem tackles exatamente por quererem fazer jogadas físicas demais, sendo que às vezes é só dar um tackle simples e você derruba o cara. Então, a gente viu o Giants ter vários problemas desse na temporada passada e a gente pode ver isso acontecer de novo nessa. Mas assim, cara, é um time que tem tudo para render, para entregar bastante, só não tem o quarterback. E eu não confio no Daniel Jones, assim como eu não confio em Ted Bridgewater e eu não confio no Drew Lock. Então, esse confio menos do que qualquer outro desses três que eu falei. Mas assim, então eu acho que o Giants é um time que pode surpreender, pode chegar aí e brigar por uma vaga de playoffs, porque é um time que tem potencial. Tem muito jogador com qualidade nesse ataque. E também na defesa. Então é um time que tem bastante talentos. Mas a questão de quarterback pesa. E também pesa um pouco o fato de New York não ter um calendário assim tão acessível quanto os seus rivais, principalmente em relação ao Dallas Cowboys, né? A gente tem, deixa eu pegar aqui a força do calendário do Giants, enquanto isso eu vou continuar falando, porque eu não estou achando, achei, aqui é 47,4%. Você já vê que vai aumentando em relação aos rivais. Mas assim, os primeiros jogos de Nova York vão ser decisivos para determinar o que eles vão alcançar. Porque nas 6 primeiras rodadas eles têm 2 jogos complicados contra Denver e contra Washington. Depois, 2 jogos em que a gente não sabe exatamente como posicioná-lo. Acho que ele é mais forte que o Atlanta Falcons, mas eu não sei como posicionar esse time do Giants em relação ao Saints. E aí, na sequência, pega Cowboys e Rams, 2 times que têm muito potencial de ir para playoffs. Então, assim, se esse começo de temporada Nova York não conseguir 3 vitórias, pelo menos, cara, acho que fica muito difícil sonhar com playoff, tá? Fica bastante comprometido a temporada e a gente tem que ver como é que eles vão se comportar diante disso. Potencial tem? Potencial tem. Eu acho que esse time pode ter uma temporada de mais de 10 vitórias tranquilamente se todo mundo jogar bem e compensar o Daniel Jones. Mas assim como o Daniel Jones mostrou na temporada passada, talvez ele não tenha fôlego para chegar até o final da temporada bem. Então. Oi. Uma dúvida. Você acha, eu tava lendo bastante coisa sobre o ataque, né? O Daniel Jones realmente ele não é o jogador dos sonhos, né? Mas você não acha que a linha ofensiva precisava protegê-lo um pouquinho melhor e o Giants não pensou nisso nas escolhas de draft? Porque o que acontece? Realmente, o ataque do Giants é potencial demais. Você tem recebedores incríveis. O Daniel Jones é uma escolha alta de draft, isso não quer dizer nada, mas, cara, um quarta escolha num draft tem que ter alguma coisa para entregar. Só que eu acho que ele não é bem protegido. Isso acaba acarretando muito nas pancadas que ele toma, porque o tempo de decisão dele é lento e tudo mais. Eu concordo que isso é responsabilidade dele. Mas eu acho que uma defesa, uma proteção melhor ajudaria para que ele melhorasse o seu nível de jogo? Tem 2 lados dessa questão da proteção. É o trabalho da linha ofensiva e o trabalho do quarterback. Tá? Eu recentemente escrevi um texto explicando da função de linebackers. E os linebackers são considerados os quarterbacks da defesa. Por quê? Porque eles se posicionam um pouquinho afastado da linha defensiva e eles conseguem ter uma leitura melhor do ataque adversário. O quarterback, quando ele posiciona ali na linha de scrimmage, ele não posiciona com a cabeça abaixada, olhando de frente para um jogador de linha defensiva.
um defensive end. Ele joga com a cabeça erguida, ele vê as movimentações, ele pode fazer a contagem falsa para tentar forçar, induzir a defesa a um movimento que entregue uma blitz, uma pressão, onde vai vir a blitz, onde vai vir a pressão. E o Daniel Jones, cada vez mais ele parece ser um quarterback que, se ele bem protegido, ele pode jogar bem. Só que a proteção dele na NFL depende dele também, dele ler, dele orientar, ele virar e falar para os jogadores da linha ofensiva onde vai vir a blitz, para os jogadores se prepararem. Se ele não consegue isso, o jogador de linha ofensiva vai ter que improvisar, porque ele não está preparado. Ele vai alinhar com aquele cara que está de frente com ele e vai segurar aquele cara. Só que se vier, por exemplo, um cornerback fazer uma blitz, pronto, já era, o cara da linha ofensiva não está esperando. E isso é um grande problema. Então o Daniel Jones precisa melhorar a leitura dele de defesas. Isso daí é o principal. Acho que a proteção dele vai começar a ser melhor quando ele começar a fazer leitura. E óbvio, a linha ofensiva do Giants não foi bem na temporada passada, mas ela melhorou na sequência da temporada. Eles evoluíram na sequência. Tanto que o Giants chegou, desculpa só te interromper, Marcelo, o Giants chegou no final da temporada com condições de classificar para o Super Bowl, para os playoffs, de ganhar divisões para classificar para os playoffs. E muito porque a linha ofensiva melhorou um pouco o trabalho. Aquela corrida do Daniel Jones é muito isso. Que ele cai ali. Ali foi um trabalho sensacional. A linha ofensiva deu tempo para ele ler a jogada e conseguir ver que tinha espaço para ele correr. Então a linha ofensiva tem qualidade, tem condições de fazer alguma coisa. O que falta para melhorar é o Daniel Jones conseguir ler. E vamos ver se ele aprendeu. Exato. E o que o Marcão colocou é bem verdade, porque a linha ofensiva do Giants, ela foi a terceira pior em ceder sacks, né, em cima do quarterback. Eu entendo o que você falou, Rodrigão, que ela foi melhorando. Porque no começo da temporada, sim, ela cedia muito sacks. Mas eu acho que tudo isso, a lesão do Saquon Barkley tem uma parcela de culpa. Porque aí, o Saquon Barkley não estando em jogo, todas as atenções se voltam para o Daniel Jones. É inevitavelmente uma jogada de passe. Não é uma corrida, não é o potencial corrida. Então, todas as defesas acabaram se beneficiando com isso, né? Então, vamos ver essa temporada com o Saquon Barkley saudável, né? Eu fiz só uma pergunta para o Rô, mas só falando o que eu acho que o Giants tem que dar um passo a mais. O ano passado, ele beliscou com jogos interessantes. Aquele jogo contra o Tampa Bay Buccaneers, não sei se vocês lembram. Ele fez um jogo bem decente contra o Tampa Bay Buccaneers, que estava oscilando bastante, tinha tomado aquela surra do meu time, que podia ter guardado para jogar nos playoffs, né? Mas não quis que jogar antes, né? Menino precoce. Mas, assim, o Giants fez um jogo muito interessante. Eu acho que o Rodrigo foi bem pontual. Se tivesse um a mais ali no camisa 8, eu acho que ele teria vencido, inclusive, o jogo. Que foi um jogo bom, inclusive, o Daniel Jones. Ele fez as cagadas naturais que ele faz, mas ele fez jogadas interessantes também. Então, eu acho que é uma pedra bruta que eu acho que não vai ter tempo de ser lapidada, mas que poderia ser tirado mais dele e não foi tão aproveitada. E com a aquisição de jogadores, assim, a free agency do Giants foi muito interessante. Eles foram tiro, porrada e bomba. Principalmente o Kenny Golladay, que eu acho que é uma aquisição muito interessante que eles acabaram fazendo. Gastaram dinheiro com o cara, mas eu acho que é o cara que entrega. E a principal aquisição esse ano, a volta do Saquon Barkley, que saudável, é um dos 3, 4 melhores corredores da liga. Eu acho que vai dar muito trabalho. Então, olho no Giants, vai ser tomara, né, que a gente falou ano passado também, vai ser um time que vai ter jogos bem legais da gente assistir. Só para, Marcelo, antes da gente mudar de time, ou você fazer mais um comentário, existe uma questão que a gente tem que falar, eu não lembro exatamente contra quem que Denver jogou na temporada passada, mas foi a primeira partida que o Drew Lock não esteve em campo por conta de uma lesão. E eu não lembro o nome do quarterback. Como eu falei, eu estou numa semana bastante cheia de coisa para fazer. Eu estou dormindo pouco, então minha memória está falhando muito.
Mas eu lembro que naquele jogo serviu muito de exemplo como o nível de maturidade, de inteligência de jogo de um quarterback impacta também no número de sacks da equipe. Porque o Drew Lock não é nenhum gênio e tal, não sei o que, mas ao menos ele consegue ler de onde vai vir a pressão. E o coitado que estava lá na posição de titular não conseguia. E ele sofreu 6 sacks e foi pressionado em vários outros momentos. Acho que 6 sacks e foi pressionado em vários outros momentos do jogo. Porque ele não conseguia ler a defesa, ele não conseguia enxergar por onde ia vir a pressão. E o Daniel Jones, esse é um ponto dele. Ele chegou na temporada passada, em determinado momento, a ter só vitórias contra um único time na história, na carreira dele na NFL. Que acho que foi contra o Washington. Que em 20 jogos ele só tinha ganho 3, os 3 contra o Washington. E muito porque o Daniel Jones é um cara que não evolui. Então, assim, eu entendo, ele pode ser um diamante bruto que precisa ser lapidado e tal, não sei o quê. Ele tem potencial bom. Mas, cara, a NFL não adianta você chegar num estado tão bruto para ser lapidado. Acho que você precisa vir um pouquinho melhor. E ele não veio. Ele é um jogador que não tem, na minha visão, o preparo para ser titular. Ele pode ser um bom reserva, um excelente reserva. Mas, para mim, titular, o Daniel Jones não tem condições. Uma última dúvida, prometo. Você acha que ele teria um potencial para acontecer o que aconteceu com o Tannehill? Ou indo para Tennessee? Ou o Marcus Mariota indo para o Las Vegas Raiders? Não, o Mariota esquece. Mas eu acho que são casos diferentes. Eu acho que o Tannehill, ele mostrou em determinado momento da carreira dele que ele tinha um potencial e que ele podia entregar se ele tivesse um treinador melhor. Se ele tivesse um sistema de jogo mais inteligente, mais bem preparado. E ele não... E isso daí, quando chegou esqueci o nome do cara que foi mandado embora do Jets agora. Alguém me ajuda aí? Eu esqueci. Que é o Gaze? Adam Gaze? O Adam Gaze. Quando chegou o Adam Gaze, ele não sabia. O Adam Gaze não tem capacidade para ser head coach. E isso prejudicou muito o Tannehill. Muito. Então o Tannehill, quando sai do Dolphins e vai para o Titans, ele é um quarterback preparado, em condições de render e fazer alguma coisa, se tiver um cara que sabe, entende o estilo de jogo dele e consiga prepará-lo. E aí, sim, dentro de campo ele tem que resolver, e ele resolveu. Eu acho que o Daniel Jones é um outro caso, é um jogador que talvez ele não seja esse jogador. Não é uma questão de técnico, não é uma questão de não saberem utilizá-lo corretamente. Acho que ele não tem. Óbvio, existem os erros dos Giants. Não vou tirar aqui, passar pano e falar que não existe. Mas não é só isso. O Daniel Jones parece não ter esse algo a mais também. Boa. Muito bom, não senhores. que o Tannehill tenha um algo a mais sensacional, mas eu acho que é melhor do que o Daniel Jones. Entendi. Show. E já que você falou do Adam Gaze, eu acho que Sam Darnold também. Você, eu acho que tem a mesma opinião. Eu vejo que ele vai se dar muito bem agora, Sam Darnold. O Rodrigo falou isso muitas vezes no ano passado, né, Rô? Sim, eu acho que o Sam Darnold vale uma oportunidade. Merece uma oportunidade. Acho que o Sam Darnold, se fosse pro Broncos, ia ficar feliz, porque eu acho que é um cara que tem algum potencial e nunca foi bem trabalhado. Então acho que é um desses casos, sim, por que não? Coitado do Marcão. Não, eu tenho a escolha número 1 de 2015, querido. Sei que vocês estão zoando aí. Boa, Marcão. É isso aí. O que importa é. Não, eu tô rindo, mas ó aqui, ó. A lágrima aqui, ó. Muito bom, senhores. Vamos pro último time aqui, o Washington Football Team, que. O queridinho do ano passado. Chega isso aí. Já acabou a mamata, hein, meu? Acabou a mamata. Queridinho mesmo, cara. Não, foi. Além da história de Alex Smith, né, que foi concura, e isso é inevitável. Mas fez uma excelente temporada o Washington Football Team ano passado. Tudo bem, foi uma temporada negativa, 7-9, se classificou para os playoffs porque foi campeão da sua divisão, mas teve alguns momentos bem interessantes. Deu trabalho para Tampa Bay nos playoffs. Então, foi bem interessante. E, assim, o Washington para esse ano, ele vem com um time mais ou menos igual, tá? Eu vejo, como os outros dois times que a gente já falou, que tiveram a linha ofensiva péssima, né?
Ele também, o Washington teve uma linha ofensiva muito ruim o ano passado. Ele fortaleceu bem nessa off-season, trouxe o Eric Flowers, trouxe o Charles Leno Jr., então, 2 jogadores aí que vão reforçar essa linha ofensiva. Trouxe Adam Humphries, do Titans, wide receiver. E o draft foi, eu diria, bem cirúrgico, com algumas peças mais interessantes. Começou com linebacker, depois foi também para uma linha ofensiva. Então, cara, além, lógico, também temos o icônico Ryan Fitzpatrick, que veio para o Washington agora. Vamos ver o que reserva esse time aí. Rodrigão, o que você acha do Washington nessa temporada agora? Eu acho que quando a gente fala que uma das principais contratações de um time é o Fitzpatrick, que é complicado analisar, cara. Fica difícil, porque assim, nada contra o menino Ryan Fitzpatrick, mas, cara, é complicado. Eu acho assim, o Washington surpreendeu todo mundo naquele jogo contra a Tampa e deu um certo sufoco, mas em momento algum a gente viu Tampa perder o controle do jogo e talvez a gente tenha se iludido sobre o quanto esse time de Washington pode realmente render, né? Eu não acho que foi uma partida sensacional de Tampa naquele jogo, ou que Tampa teria sido uma partida, não foi uma boa partida deles efetivamente, mas é aquela coisa, eles ganharam tendo o controle do jogo sem jogar bem. Então talvez esse time de Washington é um time que foi muito carregado pela defesa, né? A gente tem um excelente jogador liderando a defesa, Chase Young, que vai melhorar provavelmente, né? Que a tendência é melhorar. Ele tem um nível para bater de frente aí com o Kalil Mack, com o Aaron Donald, com o Von Miller, com o Shaquille Barrett. São jogadores de um nível sensacional e eu acho que o Chase Young ele ajudou muito isso daí. Talvez se o Chase Young tivesse melhor fisicamente poderia ter dado mais sufoco para Tampa e tirado Tampa da zona de conforto, coisa que eu acho que em momento algum eles saíram dessa zona nos playoffs, mas se o Chase Young tivesse melhor, esse time poderia render mais. E aí que vem a ilusão, porque se depende de um jogador como o Chase Young, ele segura o time adversário. Você precisa de um jogador que decida. Quem levou o Washington para os playoffs é o jogador que se aposentou. E se aposentou porque foi dispensado. E isso a gente tem que falar, né? Eu acho que ao invés de você apostar no Ryan Fitzpatrick e no Taylor Heinicke, para mim eu é acho que o Taylor Heinicke, contrato de 2 milhões e 300. O Ryan Fitzpatrick, 10 milhões. Cara, conversa com o Alex Smith, pede para ele reduzir o salário, tenta qualquer chance que o Washington teria de repetir a temporada passada, para mim, dependia disso. Olha, o Alex Smith jogando desde o começo, fazendo trabalho, uma pré-temporada decente, não tendo que voltar de uma lesão no meio da temporada, chegar e ter que jogar ali sem estar totalmente preparado, sem estar 100% fisicamente, valia muito mais apostar nisso. O draft deles não foi bom. Eu acho que as escolhas que eles tiveram não... Beleza, focaram na defesa, na linha ofensiva, mas ainda falta um grande wide receiver nesse time. Curtis Samuel, trouxeram. Adam Humphries e Curtis Samuel não são esses jogadores, gente, desculpa. Eu estaria sendo leviano ao iludir o torcedor de Washington ao virar e falar assim, confie em Adam Humphries e confie em Curtis Samuel. São bons wide receivers número 2, falta aquele cara número 1. Falta um tight end daqueles que a gente enche a boca para falar. Entendeu? Não tem peça nesse ataque para esse time jogar. A linha ofensiva é ruim, melhorou agora? Melhorou, mas trouxe só 2 peças também boas mesmo, né? Então assim, não sei. Eu acho que vai ser uma temporada complicada para o torcedor de Washington, porque criou-se uma expectativa pelo que o time fez na temporada passada ao ganhar a divisão, de que esse time poderia render mais, né? E aí a gente vê alguns iludidos tipo Mano, fala assim, não, mas esse time pode melhorar.
Calendário mais complicado, calendário média de 50,4% de aproveitamento dos times e alguns jogos bem duros assim para eles. Começa contra o Chargers, que para mim é um dos times muito fortes. Tem Buffalo, tem Kansas City Chiefs, tem o Packers, o Broncos, Tampa Bay, Seattle, o próprio Dallas duas vezes. Cara, não é um calendário que a gente olhe e fale assim, nossa, o Washington pode sobrar contra esses times. Pode sobrar contra muito poucos times nessa divisão. Então, eu acho que o Washington vai sendo aquele, vai brigar ali junto com o Eagles pela ali terceira, quarta posição da divisão, um pouquinho abaixo do Giants. O Giants também o Daniel Jones não evoluiu absolutamente nada, vai estar no mesmo balaio, mas eu acho que nenhum desses três times está no nível de Dallas e tem condições de ir aos playoffs ou brigar para os playoffs efetivamente. Quem talvez tenha mais é o Giants. Mas eu, Washington, não vejo muita expectativa, não. Infelizmente, gostaria que tivesse, mas não vou iludir o torcedor de Washington. Não é o que eu acredito. Fala aí, meu Marcão. caso- O que você meu acha do caso- Heineken? Não, então. O meu caso é a mesma coisa. A defesa de Washington ano passado, temporada passada, deixou a gente muito feliz assim assistindo, porque como ele falou muito do Chase Young. A defesa que pressionava bastante, tinha o Montez Sweat também, estava jogando em muito bom nível, alto nível pra caramba. Eu lembro sempre que assim, era uma dupla que estava jogando muito bem. O ataque era pouco falado, mas como no final da temporada ele tinha muitos jogos ali na mesma divisão, acabou conseguindo se classificar pela mediocridade, né? Mas como o Rodrigo falou, eu acho que o apelo também, a parte do apelo psicológico de tudo que envolvia o time do Washington acabou fortalecendo o time para uma classificação. Eu acho que o time não tem potencial, na minha opinião, na parte ofensiva. Claro que, obviamente, a gente precisa também pontuar para ganhar. A defesa, eu acho que vai manter um ótimo nível, e isso segura bastante o time na briga. Como o Rô falou, eu acho que também o ano passado foi uma coisa atípica, esse ano eu acho que não vai acontecer novamente. Nunca se sabe, né? A divisão mais confusa da NFL, mas eu acho que não vai ter a mesma coisa que aconteceu ano passado. Quando você coloca, como o Rodrigo falou, o Ryan Fitzpatrick como grande aquisição, você percebe que é um time muito mais com um pensamento folclórico do que vai acontecer. Embora o Ryan Fitzpatrick tenha bons momentos na NFL, e a gente não pode negar isso, ele não é um clutch, ele não é um jogador decisivo, mas ele é um jogador que pode agregar bastante. Assim, não sei se vocês têm isso, né? O Washington Football Team é um time que acabou sendo o segundo time de toda a liga o ano passado, né? Todo mundo queria assistir, tirando, obviamente, a divisão deles, claro. Mas todo mundo torcia muito, até pelo apelo do que o Alex Smith causou por tudo que ele passou. Então, falando sobre os 4 times, eu não sei se o Marcelo vai mencionar isso mais para o final, eu acho que ele ainda, na minha opinião, ele ainda está abaixo do Philadelphia Eagles. Eu acho que o Eagles tem mais apresentado que o Washington essa temporada, só a contar que eu acho que a defesa é uma defesa extremamente interessante e é gostoso de assistir. E é isso que a gente vai ver. Eu só não compro essa sua última parte, Marcão, porque o Ron Rivera é um excelente head coach. E a evolução que o time teve na temporada passada e chegar na condição que chegou foi muito por conta do Ron Rivera. E então assim, eu acredito que dá para esse time estar um pouquinho à frente do Eagles, vai brigar com o Eagles, porque tem um calendário mais difícil, na minha opinião. Então por esse motivo talvez brigue ali pela última posição. Mas o Eagles é uma franquia me parece ser uma franquia mais desorganizada, mais confusa, mais caótica nesse momento do que o Washington. O Washington parece ter claro qual que é a ideia que eles estão fazendo. Eles estão construindo um time baseado numa defesa muito forte. Ponto. Talvez não chegou a hora de reforçar esse ataque. E talvez isso venha na próxima temporada. A contratação do Curtis Samuel e tudo mais, talvez indique isso, que eles estão pensando realmente em montar um time mais forte, um ataque mais forte daqui para frente. O Curtis Samuel é um bom segundo wide receiver, não é um primeiro bom wide receiver. Mas falta, eu acho que tem uma ideia clara do que eles querem. Talvez o calendário difícil seja um problema. Mas acho que é mais nesse sentido, entendeu? E o Ryan Fitzpatrick, eu tenho uma teoria sobre ele que é assim: em geral, quando você espera que ele vai entregar, ele não entrega. E quando você espera que ele não vai entregar nada, ele entrega tudo.
Entendeu? Então, esse é o problema. Então, assim, provavelmente ele vai fazer os 3 primeiros jogos da temporada vão ser sensacionais. Vai todo mundo falar assim, Fitzmagic de volta e tudo mais, e não sei o quê. E na quarto jogo da temporada ele vai lançar para 5 interceptações e vai apanhar feio. Então, é um cara que ele é muito folclórico. Ele tem um bom nível de jogo, mas parece que quando ele se empolga, ele acha que agora vai. Né, como diria o Milton Leite, agora eu se consagro, aí fica difícil, aí ele se atrapalha todo, faz lambança e não vai pra frente. Boa, Tem 39 anos, acho que a gente já tem um conceito bem formado sobre quem é Ryan Fitzpatrick, né? Gente, ó, e detalhe, tá? O quinto jogo, ó, o Washington no quinto jogo é contra o New Orleans Saints. Não pode jogar 4 jogos em bom nível e no quinto jogo libera a farofa toda aí que a gente vai ficar bem feliz. Que isso. Imagina um torneio uma disputa de interceptações entre o James Winston e o Ryan Fitzpatrick. É uma diversão maravilhosa, queridos. James Winston vai apanhar que nem uma criança do Chase Young e do Montez Sweat. Imagina? Não vai. Ah, vai. Ele é bem protegidinho, querido. E vocês falam do Sweat e assim, é interessante de ver como que a defesa lá, óbvio, o quanto que ele é um baita jogador, mas o quanto que o Chase Young no time ajuda, potencializa o jogo dele. Porque contra o Tampa, com o Chase Young machucado, né, não jogando 100%, cara, a gente não viu ninguém da defesa do Washington aparecer. Ninguém. Então é incrível você ter um jogador. De novo, é por esse motivo que eu coloco o Chase Young no nível de Aaron Donald, potencialmente no nível de Aaron Donald, Khalil Mack, Von Miller e vários, o J.J. Watt, T.J. Watt, a gente pode ficar listando vários aqui. Que legal. Mas é um puta jogador por esse motivo. É um cara que muda uma defesa. E muda muito uma defesa. Muito. E agradeço ao Washington por ceder para o Broncos o Ronald Darby. Tá? A gente vai ficar muito feliz com ele lá. Nós vamos tratá-lo muito bem. E se Deus quiser, vocês vão sentir muita falta dele. Eita, nós. Mas cara, por que só vocês podem ser clubistas e eu não? Hoje eu tô afim de ser clubista, cara. Você pode. Eu não falei nada não, querido. Você tá liberado aqui é... Você pode tudo, rola solto, queridão. Agora, contar vantagem contra o Washington é covardia, hein, é tipo o Tampa Bay, que foi campeão, falar contra o meu time, coitado do meu. O Ronald Darby é um dos caras que, pra mim, vai compor a No Fly Zone 2.0. Fly Zone. Você acredita muito nele? Cara, eu acho que depende muito do esquema. Depende muito como que como o Denver vai trabalhar essa questão de cobertura. Vai ser uma marcação mais individual, vai ser mais zona. Ele na individual, às vezes ele perde um pouquinho por falta de velocidade. Mas ele em zona, pelo que eu lembro dele jogando, ele é um baita jogador de zona. Concordo. Essa frase fica complicada, né? Fora de contexto. O Dwayne Haskins também é um baita jogador de zona. Que, aliás, está no Pittsburgh Steelers e vai brigar pela você tá achando popularidade com o Rudolph. Pra mim, ele tá lá em Pittsburgh, não é pra brigar com o Rudolph, é pra aprender com o Big Ben e criar juízo. Mas enfim. Mas aí, só o Mike Tomlin olhar pra ele uma vez só com aquela carinha dele que o bicho já... Esse senhor... Mike Tomlin não conseguiu controlar Le'Veon Bell, Antonio Brown e vários outros jogadores e não é um cara do mais disciplinador da NFL. Sim. Né? Então, acho que a ideia dos Steelers é essa, é realmente trabalhar o Dwayne Haskins, botar uma sandália da humildade nele, para ver se ele acorda, porque a carreira dele tá indo pro buraco e ele tem talento para substituir o Big Ben. Porém, isso são assuntos para próximos episódios. O último, né? Falaremos deles no último episódio aí. Exatamente. Mas, senhores, para resumir, para fechar o programa, acho que todos concordam aqui, de novo, que nem falamos o ano passado, mas a gente vê Dallas Cowboys como um competidor muito forte aí para ganhar a divisão. Isso é unânime entre nós três. Na minha visão, New York Giants e Washington brigam pelo segundo lugar. Tá? Eu dou um crédito para o Washington, mesmo o calendário sendo um pouco mais difícil
por conta do Ron Rivera. Eu acho que o Ryan Fitzpatrick é mais QB do que Daniel Jones. E Philadelphia Eagles, infelizmente, corre por baixo aí. Ele não vai conquistar nada, infelizmente, nessa temporada. O que vocês acham? Tô certo? Tô errado? Pra mim, eu acho que o Dallas, pra mim, eu vou falar o que eu acho de potencial. Pra mim, o Dallas tem potencial até pra final de conferência. Eu acho que se ele se esforçar e jogar direitinho, dá pra ser. Washington Football Team e Giants, pra mim, tem potencial pra wild card, pra pós-temporada, eu acho que dá. E o Eagles vai se reconstruir. O Eagles o Rodrigo falou muito bem, o Eagles é um time que está naquela pegada do que está fazendo o Carolina, do que está fazendo agora, vai fazer o New Orleans, agora falando sério, que é um time que é meio X, assim, você não sabe o que vai acontecer. O Eagles tem muito a melhorar, muito a se organizar. Eu acho que os outros times têm mais potencial. Só que assim, o Giants tem potencial para mim para ir wild card, para ir para a próxima temporada, e eu estou um pouco cético com o Washington. Concordo que o Rivera tem um potencial para entregar, só que estou um pouco cético. Acho que vai ser essa questão. O Dallas, se for a normalidade, se não for o que aconteceu ano passado, Dallas vai nadar de braçada na divisão. Esse é o problema, né? O que aconteceu na temporada passada deixa todo mundo com o pé atrás. O Eu que é acho isso? que virar e falar que o Dallas é candidato à final de conferência, cara, pode ser. Não, eu acho que é um pouco precipitado. Eu acho que pode ser, pode lá na frente vir a ser, mas eu vejo outros grandes times aí. Tem o Packers, que se o Aaron Rodgers resolver ficar mais uma temporada, o Packers é candidatíssimo. Tem Tampa, que é candidatíssimo. Os Tem times Arizona, da. tem o. Os quatro times da Oeste são times muito bons. Bom, Mesmo se o Seahawks virou o pior time da divisão, né? Acho que é estranho, né? Sim. parece isso. Então, e então assim, é complicado, são times muito fortes, até mesmo por isso também que eu coloco Washington e Giants, eu não sei se eles contêm bala. No caso do Washington, eu não sei se tem ataque, e no caso do Giants, eu não sei se tem quarterback para chegar para um wild card. Eu tenho muitas dúvidas com relação a isso. Mas acho que são times mais ou menos do mesmo nível. Pode colocar o Giants na frente do Washington, o Washington na frente do Giants. Para mim não faz muita diferença, tá? Para mim são dois times mais ou menos ali do mesmo patamar. E eu concordo, o Eagles hoje é um time que só vai conseguir igualar com esses daí em campanha porque tem um calendário mais fácil. Apenas por isso. Então, Boa. essa é assim que eu vejo a situação. Mas eu acho que Cowboys vai ganhar com certa facilidade, algumas rodadas de antecedência, porque é muita diferença de times hoje. Na minha opinião, obviamente. Respeito quem discordar, mas acho que é muito difícil qualquer outra previsão de que não é o Cowboys que vai ganhar essa divisão. Acho muito difícil a gente achar alguém que bata Sim. esse martelo de que tem outro time. Acho que é uma das divisões mais fáceis de definir. Essa e a. Marcão, não é nada pessoal, mas Eu sei, NFC South. eu sou. Brincadeiras à parte, pô, pelo amor de Deus, né? Não tem cabimento, né? Mas é que aquele negócio, o Tom Brady é aquela história, a gente vai falar isso quando eu falar da South, mas é o cara que fala assim, meu, eu vou fazer o que tem que fazer para classificar, lá na frente dá bola aqui que eu resolvo. Então, assim, o Atlanta, eu acho que o Atlanta não vai conseguir. O Saints é um ponto de interrogação, o Carolina também, então eu acho que não foge muito disso, não. Se os caras jogar 60%, eles já estão uma boa. Sim, sim. Então acho que em todas as outras divisões da liga a gente tem pelo menos dois times aí que a gente pode falar, mesmo o Chiefs não é uma garantia total de que vai ganhar a divisão, né? A AFC West também tem bons concorrentes aí. Mas a NFC Leste e a Sul são duas divisões para mim muito fáceis de determinar o vencedor e acho que seria uma hecatombe se isso não acontecer. Exatamente, exatamente. E só para também relembrar quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo também pelo YouTube, essa temporada teremos 18 rodadas, a gente fala 17 jogos, contando a semana de bye, né? Então serão 18 rodadas, só que teremos um jogo a menos de pré-temporada. Mas voltamos à normalidade, gente. Graças a Deus, teremos jogos de pré-temporada, teremos a temporada inteira com Uma torcedores rodada nos a mais. estádios, uma rodada a mais. Então,
ansiosos para a próxima temporada e vamos que vamos. Gente, Pois aí, o Super Bowl também foi. Agora não é mais no primeiro final de semana de fevereiro. O Super Bowl é no segundo final de semana de fevereiro. exatamente. Por Olha o conta dessa carnaval mudança aí, de ó, olha o calendário. carnaval. O carnaval do ano que vem é só em março. É março, é no meu Deu aniversário, sorte. atenção. Então, Boa, senhores. Considerações finais, Rodrigão? agradecer a todo mundo aí que acompanhou a gente. Semana que vem a gente vai falar da AFC South, que teve 42,19% de aproveitamento só em 2020. Não sei se o Marcelo comentou, mas só para também dar o da NFC East, 36,72%. Convenhamos que é um aproveitamento que dói de pensar que um time desses foi para os playoffs, né? Mas é isso, então a gente volta no próximo episódio para falar da AFC South. E siga a gente nas redes sociais, o Marcelo passa aí para vocês, porque é a função dele, né? E acompanhe meus textos lá no Golinho Esportes, que tá tão bons, tão legais. Eu falo basicamente da AFC West e da AFC Norte, mas sempre que dá a gente fala de alguma coisinha dos outros times também. Certo? Valeu, galera. Valeu, Rodrigão. Marcão, diga Pô, aí. muito legal falar, a gente já falar da próxima temporada, vai dando um friozinho na barriga de falar disso de novo. Super legal, e semana que vem da AFC South, para mim, vai ser a divisão com muita coisa legal, que vai ter o Sunshine no Jacksonville Jaguars, Julio Jones, Tennessee Titans, vai ter, ó, tô dando os spoilers, né? O Colts agora com quarterback novo, será que o Ruivinho quebrado vai dar conta? E o Houston Texans, né? E o homem do pulmão perfurado. Eita, nós. Tadinho Das desse. 50 namoradas. E, pô, foi um prazer falar com todos. Eu espero que vocês gostem. Deixem os comentários e repassem para os amigos. A gente está tentando fazer o melhor possível. E eu espero que vocês gostem, assim como a gente, de falar de NFL. Um abraço a todos. Show. Para quem está nos acompanhando pelo YouTube e está vendo que a gente está virando um pouco a cabeça, estamos gravando dia 2 de julho e está tendo o jogo do Brasil agora. 1-0 Brasil contra o Chile. Vamos ver quanto que acaba esse jogo. Beleza, pessoal. Como o Rodrigo falou, sigam-nos nas redes sociais. Instagram, @outline.sports.br e Twitter, @outline_sp. Beleza? Quem está nos acompanhando aí no YouTube, se inscreva no canal, dá um like no vídeo que favorece aí pra gente. E quem está nos escutando por qualquer plataforma de streaming aí de áudio, compartilha com a galera se vocês curtiram. E nos deixem comentários aonde for aí para ver o que a gente precisa melhorar, quais assuntos vocês querem falar e tudo mais. A gente vai adaptando todos os discursos. Beleza? Beleza, Galera, assistam obrigado. o teco do Gabriel Jesus no jogador chileno depois. Lance normal. Pra mim, Também acho normal, isso aí é muita frescurinha, disputa de bola. Pô. Eu sou brasileiro e não quero nem saber. Abraço, galera. Valeu, gente. Isso aí.